Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos, mais um Café com Destino e hoje, sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê? Dia de ler o livro Jogo da Vida. Já está nas livrarias, tem um link aqui na descrição, já começa adquirindo para o seu filho adolescente. Você que é jovem, obrigatório ler. Você que nunca leu um livro na vida, livro aqui fácil de ler, diagramação, assim, para você em 5 horas, um dia no máximo, ler esse livro e ter tudo o que você precisa com as analogias das regras e princípios de futebol para aprender sobre vida e negócios. Você que está perdidinha na vida, está começando o primeiro negócio e não sabe o básico, esse é o livro que vai te posicionar. Jogo da Vida, tá bom? Prefaciado pelo Kaká, nosso bola de ouro, campeão, pentacampeão. Cafu, nosso capitão do Penta, também fez a recomendação de contracapa. Fora que aqui tem entrevista com vários dos maiores jogadores da nossa história do país. Eu tenho um quadro em cada capítulo chamado Um Jogador Me Contou, onde eles me contam coisas muito importantes que você pode aplicar na sua vida pessoal, profissional e ir para outro nível. Jogo da Vida já está disponível nas livrarias, seja nas online ou nas físicas, não deixe de adquirir o seu. Bom, hoje, sexta-feira, Teixeira, a gente vai encerrar a série Descubra a Sua Vocação. Descubra a sua vocação. Você tem dúvida que o Neymar, tem até vídeos dele com 5, 6 aninhos lá jogando bola, dando drible todo mundo, Messi no futebol de salão, já viu esse vídeo dele antigo? Ele devia ter uns 6 anos driblando todo mundo no futebol de salão. Você tem dúvida que eles foram vocacionados para isso? Porque com 6 anos de idade, não foi o treinamento que deixou eles bons. Era a vocação. O treinamento aperfeiçoou. Né? A disciplina mantém. Mas tem uma vocação ali. Até porque, me fugiu agora o nome do doutor, um psicólogo de Harvard, que diz que existem 9 tipos de inteligência, inclusive uma inteligência motora. É por isso que os 9 tipos de inteligência Gardner, alguma coisa Gardner. Procurei para mim. Dr. Gardner das 9 inteligências. Aí eu li esse livro, eu fiquei espantado, porque ele fala o seguinte. É ele mesmo, né? Gardner. Então, o Dr. Gardner, ele fala o seguinte, das 9 inteligências tem a inteligência motora, eu nem sabia disso. E por isso tem gente que tem uma facilidade absurda para esporte e outras pessoas não conseguem nem se movimentar direito. A inteligência musical, tem gente que nasce com um dom, toca violão, toca piano, tudo de cabeça, lê partitura, tem gente que fica 10 anos no conservatório e não toca nada. Né? Então, a vocação tem muito a ver com habilidade natural. Repete comigo, vocação tem a ver com habilidade natural. Durante essa semana eu falei que eu tenho uma habilidade natural de falar em público desde criança. Então, a minha vocação não é coincidência. Exige que eu fale em público. Né? Exige, por acaso, minha profissão também, mas a minha vocação muito mais. Então, essa semana a gente entendeu a diferença de profissão e vocação. Às vezes a tua profissão não é só para pagar conta, mas para você prosperar, ajudar muita gente e também patrocinar a tua vocação. Às vezes, em pouquíssimos casos, vocação e profissão são a mesma coisa. Então, essa semana foi muito esclarecedora sobre vocação. Eu falei sobre as 5 etapas da sua vocação, desde a convocação divina até a autoridade que ele te dá, ou seja, a liberação, a permissão, a legalidade para você começar a fazer, mas tem um processo aqui no meio. Né? A importância de você estar maduro emocionalmente, com decisões assertivas, em companhias certas, para que a tua vocação ganhe amplitude e as pessoas realmente te reconheçam por essa vocação. Então, assim, sejam muito bem-vindos ao café de hoje. Quem é novo aluno, aqui é uma escola de vida. Eu sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida. Todos os dias, gratuitamente, de segunda a sexta, há mais de 5 anos. A gente está aqui às 6h57 da manhã. Você pode assistir em qualquer horário, mas 6h57 da manhã a gente entra aqui com vocês, tá bom? Basta estar inscrito nesse canal. Quero ser um aluno, tá bom. Está inscrito nesse canal, vou botar um QR Code na tela. Entra também na sala virtual do aluno, que lá você tem conteúdo exclusivo. Lá eu conheço quem é você, aqui só você me conhece. Lá na sala exclusiva de alunos eu sei quem é você.
Não deixe também de colocar na bio do seu Instagram, que é aquela sua apresentação do Instagram, aluno ou aluna do Café com Destino e o emoji do cafezinho, que é o nosso símbolo. E você tem que estar lendo um dos nossos livros. Ou Especialista em Pessoas, que é o nosso grande best-seller, Princípios Milenares, Emoções Inteligentes, Dinheiro Emocional, ou o novo, Jogo da Vida, né? Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, que também é um livraço para você entender sobre dinheiro e espiritualidade, ou o Jogo da Vida, que é o mais recente, tá bom? E eu espero te guiar nessa estrada esburacada da vida para você chegar inteiro no final. Que Deus nos dê essa graça. Bom, hoje eu quero falar sobre você aprender a pedir. A Bíblia diz no livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Então, uma pessoa tem a tendência a pedir o resultado da outra. Puxa, eu queria ter esse carro, eu queria ter esses seguidores, eu queria estar nessa plataforma. Mas só que o que te leva para lá é a fonte, é uma fonte. E quando você tem essa fonte, você consegue conquistar as outras coisas. Por exemplo, para você entender, os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus. Eles viram milagres, viram sobrenatural, tipo Jesus andar sobre a água, Jesus ressuscitar pessoas, eles viram de tudo. Mas a única coisa que eles pediram para Jesus, uma vez eles chamaram Jesus e falaram, Jesus, acho que eu te pedir uma coisa. Ele, claro. E aí os discípulos falaram, ensina-nos a orar. Por que eles pediram isso? Porque eles percebiam que a vida de Jesus era de oração e era através desses momentos de oração que gerava-se o poder dos milagres. Então, em vez de pedir, me dá um milagre, que pode acabar, me dá o poder de andar sobre a água, que pode impressionar um ou outro, mas depois acaba, eles pediram a fonte. Me ensina a orar, que eu sei que se eu orar eu vou ter todas as outras coisas. Então, como eu falei, né, nesse final de semana que passou, eu preguei lá na Guatemala, 13 mil pessoas, é uma conferência que eu vou há 10 anos como aluno para escutar. 2016 foi a primeira vez que eu fui lá no meio da multidão, falando, meu Deus, que coisa impressionante e tal, a maior conferência de liderança da América Latina, acontece lá na Guatemala. E eu lembro de ver aquelas pessoas brilhantes na plataforma, e eu não pedi, Senhor, me bota lá um dia. Deus, eu quero ser pregador lá um dia, eu quero ser preletor, quero ser palestrante lá um dia. Mas eu pedi o que esses homens tinham. Eu falei, Senhor, me dá essa sabedoria que eles têm, esse conhecimento, essa experiência, essa maturidade espiritual. Eu pedi a essência. Conclusão, semana passada eu fui um dos preletores da conferência. Apesar de nunca ter pedido para estar na plataforma, mas eu pedi a essência, a fonte, e a fonte me levou para a plataforma. Então, cuidado com o que você pede, porque você precisa da fonte. Que aí a plataforma, que é o que todo mundo, entre aspas, quer, vai ser só consequência. E você não vai ter prazo de validade, vai ser sempre assim. Quem pede a plataforma sem essência recebe uma responsabilidade que não conseguirá carregar. Por quê? A tua base tem que ser mais forte que a tua exposição. Se você vai direto para a exposição, não conquistou a essência ainda, quando você entra na fase da exposição, é tanto ataque, inveja, perseguição, mundo espiritual, é tanta coisa que a tua base, se for fraca, não suporta e você sucumbe. Então, a tua base, tua essência, a fonte, o conhecimento bíblico, a maturidade espiritual e emocional, tua identidade tem que ser mais forte do que a exposição. Então, não peça a plataforma, peça a essência, peça a fonte, porque aí você vai ter estrutura para estar na plataforma e os holofotes não te incomodarem, não te derrubarem. Plataforma é visibilidade, mas essência é o que sustenta a plataforma. Então, o que te sustenta na plataforma não é a sua performance. Porque tem muita gente extremamente performática que dura nada. Ou às vezes nem aparece. Mas quem tem essência tem durabilidade e credibilidade. Uma das coisas que eu ensino no Método Destiny, hoje a gente vai estar no segundo dia do Método Destiny aqui presencial na nossa sede do Instituto Destiny em Alphaville. É a 26ª edição do Método Destiny e eu estou ministrando as aulas junto com nossos professores experts do Instituto Destiny. E uma das coisas que a gente ensina muito aqui é isso. Quais são os princípios que vão te proteger para que você chegue inteiro no final? Que adianta ter uma vitória agora e depois só apanhar, chegar no final da vida arrebentado, terminar mal.
Então, existem princípios como o princípio da verdade, ser de verdade, né? Você não ser um personagem, não ser uma pessoa que copia os outros, mas você ter a sua originalidade, ser você mesmo, ter a tua identidade, não vender a tua identidade, não negociá-la, faz com que você tenha não só durabilidade, mas credibilidade, né? Agora, uma coisa que eu aprendo quando a gente vai falar de vocação, né? E essa semana a gente está falando sobre descobrir a vocação, é que não dá para descobrir sua vocação sem se espiritualizar. E sexta-feira, geralmente, é o dia que a gente fala mais de espiritualidade, Bíblia, e a gente faz a nossa oração. Não se trata de religião, mas de Deus, de você acreditar que existe algo maior cuidando de você, te dando direção. Então, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais rápido você recebe a revelação da tua vocação. E se você já sabe qual é a tua vocação, quanto mais próximo de Deus você está, mais proteção divina você tem para chegar inteiro no final da tua vocação. Então, estar próximo de Deus não é opcional para quem tem uma vocação. Vou repetir. Estar próximo de Deus, que é ter uma vida de oração, conhecimento bíblico, jejuar para mortificar a carne e fortalecer a espiritualidade, ter comportamento, né, que Cristo teria, perdoar como Ele perdoou, amar o próximo, tudo isso, não participar de fofocas, de brigas, ser uma pessoa pacificadora, todo esse comportamento que a Bíblia nos ensina faz com que você esteja próximo de Deus. Quando você entra no quarto para orar, é para se humilhar diante de Deus, pedir para que Ele tome conta da tua vida, tome controle das coisas. Deus ama coração quebrantado e contrito. Aliás, a Bíblia diz que Ele não pode resistir um coração quebrantado e contrito. Então, quanto mais próximo de Deus você está, mais rápido você descobre teu chamado, tua vocação, ou se já descobriu, mais proteção tem para o caminho. Mais orientação divina você tem para não errar na estrada. Então, estar próximo de Deus é obrigação. E já que você está próximo de Deus, quando for pedir algo a Ele, em vez de pedir carro, em vez de pedir, Senhor, me dá um relógio novo, Senhor, não sei o quê, essas coisas materiais, que eu não tenho nada contra, até porque eu tenho, mas é que eu acho que Deus tem coisas muito mais importantes para te dar. Tem coisas que você conquista com o trabalho, né? Com oração. Outras só a oração resolve. Quando você estiver com Deus, peça a primeira coisa, sabedoria. Deus me dá sabedoria para tomar decisões. Me dá sabedoria para discernir quem é quem, o que é o quê. Outra coisa que você tem que pedir para Deus em oração é maturidade. Senhor, me ensina a ser uma pessoa madura para saber lidar com as ofensas das pessoas, não deixar entrar no meu coração e ainda perdoá-la. Maduro para entender que as pessoas falam de mim, mas é porque eu estou brilhando. Essa inveja é porque Deus está me levantando. Então, não adianta ficar com raiva da pessoa. A vida é assim, esse é o processo natural da vida. Só com muita maturidade você entende isso. Então, peça a Deus sabedoria, peça a Deus maturidade. Agora, olha só isso aqui, ó. Peça a Deus para Ele te apresentar os amigos dele. Às vezes você está correndo atrás dos teus próprios amigos, mas imagina se Deus apresenta os amigos dele para você. Que companhia boa você vai ter na terra. Senhor, me apresenta teus amigos, pessoas que já são amigas de Deus e agora vão se tornar suas amigas. Essas vão não só te trazer proteção, como aceleração para a tua vocação. Outra coisa, peça para Deus experiências. Né? Na segunda-feira, quando a gente começou essa série, eu contei a experiência que Jeremias teve lá no capítulo 1, que Deus tocou na boca dele e falou, eu coloco na tua boca as minhas palavras. Mas você tem uma experiência assim de Deus te encostar. Quanto mais experiência você tem, mais fé você tem, mais você confia, mais histórias você tem para compartilhar. As pessoas amam histórias. E por último, peça a Deus caráter cristão. Caráter cristão não é nunca errar. Eu erro, você erra, ninguém vai deixar de errar na vida. Mas é não se acostumar e não aceitar o erro. Caráter cristão é o esforço diário de fazer o que precisa ser feito. Eu nem queria perdoar essa pessoa, mas o caráter cristão exige o perdão. Essa pessoa está precisando da minha ajuda, ela já até me fez mal, mas eu vou ajudar. Porque a Bíblia diz que a gente tem que dar de comida a quem tiver fome, até se for teu inimigo, diz a Bíblia. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. A pessoa ali está me caluniando, em vez de ficar com raiva dela e armar meu jurídico, eu vou lá e peço perdão. Não foi nem eu que comecei, mas assim é o caráter cristão.
Eu não julgo para não ser julgado. Cada um já tem seus problemas. Eu não aponto teu erro, porque a Bíblia diz que esse cisquinho que está aí, eu estou vendo como erro, no meu tem uma trave. Quem tem tempo para apontar o erro do outro, se encaixa nesse versículo. Está apontando o cisco no olho do outro, tendo uma trave no seu próprio olho. Então, como eu conheço a Bíblia, eu já não me meto nessas coisas. Ou seja, quem domina a Bíblia, domina a vida. Quem domina a Bíblia vai saber exatamente como se comportar depois que receber sua vocação. Perdão. Vai saber exatamente como se comportar, o que fazer depois de receber sua vocação. Tem que dominar a Bíblia, não tem outro caminho. E a minha oração hoje é que Deus nos dê isso, sabedoria, maturidade, experiências com Ele, caráter cristão, que Ele aperfeiçoe o poder dEle nas nossas fraquezas, que a graça dEle nos baste, que Ele revele tudo que nós precisamos saber, aquelas coisas que estão sendo armadas contra nós, armadilhas, ataques, que Deus não deixe nada oculto, mas que Ele nos protege e nos livra do mal. Ou seja, tem tanta coisa para a gente pedir hoje para Deus, e só em cima desse assunto que é vocação, que é uma convocação divina para você fazer algo na Terra. Vocação é a convocação divina para você fazer algo na Terra. Então, você que pode fechar os olhos, porque está em casa, ou está no escritório, fecha. Você que está dirigindo, está no metrô, não pode fechar os olhos, está só no áudio, né? Não pode acompanhar, não tem problema. O importante é você concordar com essa oração em espírito. Senhor, nós pedimos nesta sexta-feira sabedoria, discernimento, prudência, maturidade, experiências contigo, caráter cristão, quebrantamento, coração quebrantado e contrito, espírito inabalável. Pedimos a presença do Teu Espírito. Pedimos essas coisas, Senhor, que os seres humanos não estão acostumados a pedir, porque eles gastam os pedidos com coisas materiais e supérfluas. Não que não precisemos, mas porque tem coisa tão mais importante primeiro, Senhor. Nós vamos primeiro para a sabedoria, para ser inundados pelo Teu Espírito, para aprender a perdoar, para ter caráter cristão, para ter discernimento. Primeiro nos dá isso, Senhor, porque as outras coisas serão acrescentadas. Elas vêm naturalmente. Cada aluno, cada aluna do Café com Destino que está conosco nessa oração agora, respalda o Senhor com autoridade, com a legalização espiritual para eles fazerem o que tem que fazer na terra, para cumprirem suas vocações. Desperta o chamado de quem está adormecido, levanta o propósito de quem está desanimado, porque, Senhor, cada aluno, cada aluna pode ser um grande missionário, uma grande missionária nessa terra. Cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer, dentro da multiforme sabedoria de Deus. Porque sabemos que nem todos somos iguais e faremos as mesmas coisas. Te agradecemos por mais uma semana. Pedimos a bênção desse fim de semana, fala conosco, protege nossa família, prospera em tudo que fizermos. Que a pregação de domingo, o programa Boas Notícias, alcance o coração de muita gente. Te pedimos isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma semana, mais um Café com Destino. Prepara teu coração, domingo agora tem pregação 8 horas da manhã no programa Boas Notícias. Segunda-feira a gente volta às 6h57 da manhã com mais uma série do Café com Destino. E lembrando que em novembro, você que está aí nos Estados Unidos, 13 e 14 de novembro, Método Destiny em Boston para brasileiros. 13 e 14 de novembro, Método Destiny em Boston para brasileiros. O link está aqui na descrição. E 27 e 28 de novembro para latinos, para hispanos, Método Destiny en español en la ciudad de Miami. Todas las informaciones también están acá en la descripción de esta clase de hoje. Muito obrigado. Lembre que 28 e 29 de agosto tem Conferência de Destino, que é o nosso encontro anual de alunos para despertamento espiritual, para uma experiência fora do comum com a espiritualidade. Está lotadíssimo, falta pouquíssimas vagas, acredito que eu estou te falando. Falta pouquíssimas vagas, mais de 12 mil alunos já compraram os seus ingressos, já adquiriram os seus ingressos. É uma ativação espiritual, 2 dias comigo e com os maiores preletores do mundo, Bishop T.D. Jakes, o maior pregador da atualidade, vem dos Estados Unidos, mais uma vez, para estar os 2 dias com a gente. Cash Luna,
um dos maiores pastores do mundo e meu mentor de fé há 10 anos, lá da Guatemala, vai estar conosco, fora grandes homens e mulheres. Então, está nas últimas das últimas vagas, 28 e 29 de agosto, Conferência Destino, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Farmácia Arena, uma arena maravilhosa, com muita excelência, lá no Rio, para te receber. Eu faço votos de paz e prosperidade. Não deixe de adquirir hoje o seu livro Jogo da Vida, quem sabe já chega esse final de semana para você ler. Compra para o seu filho adolescente, você que é jovem, obrigatório, quem está começando o primeiro negócio. Que o futebol, não é um livro sobre futebol, mas é como as regras do futebol nos ensina sobre vida e negócios. Você vai aprender muita coisa aqui. A maioria das pessoas está lendo em um dia esse livro. Um dia. A diagramação fácil, você que nunca leu um livro, vai ser seu primeiro livro. Você vai ler muito rápido, muito fácil, vai entender tudo. Tá bom? Deus abençoe vocês, um excelente fim de semana. Eu desejo paz e prosperidade. Até segunda, 6h57 da manhã.